Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando Figueiredo, sou professor de História e hoje, na aula do quarto ano, nós vamos falar sobre cidades e municípios. Quem me acompanha é a Mariana, intérprete de Libras, e nessa aula sobre cidades e municípios para o quarto ano, primeira aula do REAMP de 2021, nós vamos ver a diferença entre cidades e municípios, identificar o que caracteriza o município, reconhecer como o município é administrado e identificar o que é uma cidade. Bom, para começarmos, a gente vai ver o que é o município. O município, ele é o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade federativa. O que é o estado? O que é a unidade federativa? É a mesma coisa. Então, quando a gente fala Estado de Minas Gerais, a gente está falando da Unidade Federativa de Minas Gerais. O Brasil, nosso país, é composto por 27 unidades federativas. Minas Gerais é uma delas. Então, dentro do Estado de Minas Gerais, nós temos esses espaços territoriais políticos que são chamados de municípios. O interessante é saber que Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, esse espaço município, ele é administrado por uma prefeitura com a ajuda do prefeito ou da prefeita e vereadores e vereadoras. A prefeitura administra a cidade, administra o município. O município, então, administrado por essa prefeitura, vai ter o prefeito e esse município é composto por zonas rurais e zonas urbanas. Auxiliando o prefeito ou a prefeita, nós temos os vereadores. Prefeitos e vereadores são eleitos de 4 em 4 anos nas chamadas eleições municipais. Como que eu sei quando vai ter uma eleição municipal no meu município? Geralmente, as eleições municipais no Brasil ocorrem nos anos bissextos. De 4 em 4 anos, quando são anos bissextos, é o ano que vai ter, então, eleições municipais. O eleitor daquele município, ou a eleitora daquele município, ela vai, então, escolher entre os candidatos à prefeitura, aquele que melhor lhe convier, e um candidato a vereador, à Câmara Municipal. A função dos vereadores é criar leis para o município e a função da prefeitura é administrar o município. Bom, seguindo aqui, nós temos a imagem do Distrito Federal. Nós conseguimos ver aqui nesse espaço o que são as zonas urbanas. Então, aqui a gente tem o plano piloto de Brasília. Nós temos outras zonas urbanas, outras cidades aqui, que compõem o espaço, e as áreas verdes são as áreas rurais que compõem o Distrito Federal. Tá? Então, aqui a gente consegue ver nesse mapa a diferença entre zonas urbanas e zonas rurais. O conjunto de zona rural e zona urbana compõe o que nós chamamos de município. Tá certo? Bom, seguindo, nós temos aqui o mapa do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o estado ou unidade federativa que tem o maior número de municípios. São 853 entre 5.570 municípios. Esse dado, 5.570 municípios, vem do IBGE de 2019 e a gente acha também na Wikipedia, no acesso de 13 de junho de 2020. Ela lista os 5.570 municípios listados pelo IBGE no ano de 2019. O maior município, ou seja, aquele que tem o maior espaço territorial no Brasil, é o município de Altamira, no estado do Pará. E o município, 5.570, ou seja, o menor município do Brasil, é o município de Santa Cruz de Minas. Fica aqui no estado de Minas Gerais, na região do Campo das Vertentes, entre as cidades de São João del Rei e Tiradentes. É o menor município. E aqui no mapa, a gente consegue ver, então, a quantidade de municípios, porque cada uma dessas corzinhas aqui representa um município diferente. Cada um desses elementos aqui é um município diferente do estado de Minas Gerais. O maior município do estado de Minas Gerais, em território, é o município de João Pinheiro. Tá? Mas ele é apenas o 122º município em território, em espaço. Bom,
Seguindo aqui, o mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos, de forma que o nome do município será o mesmo da capital principal ou do distrito sede. E é nesse distrito que se encontra a administração ou prefeitura e Câmara Municipal. Ou seja, dentro do espaço territorial do município, nós temos um núcleo urbano, uma cidade, e nessa cidade está a prefeitura e a Câmara Municipal. Então, o nome dessa cidade vai dar nome ao município. Mas outras zonas urbanas dentro desse município podem ter outro nome, tá? Mas como não tem a prefeitura e não tem a Câmara Municipal, são distritos. Então, a gente tem o distrito sede, que é aquele que dá nome ao município, e temos os outros distritos. E aí, né, a gente tem vários exemplos que nós podemos citar de municípios que têm, né, o distrito sede e tem distritos. Ouro Preto, antiga capital do estado de Minas Gerais. O distrito sede é chamado de Ouro Preto. Mas nós temos outras zonas urbanas no município de Ouro Preto que são distritos da cidade de Ouro Preto, que são, por exemplo, Cachoeira do Campo. Temos Santa Rita de Ouro Preto. Esse distrito Santa Rita de Ouro Preto é muito importante porque lá, né, se desenvolve a chamada técnica de cantaria, que é, né, a técnica de se moldar a pedra-sabão, que é característica da região. Tá? Então, quando, né, vamos em Ouro Preto, a gente encontra muita coisa feita com pedra-sabão. E aí a técnica para fazer isso é a técnica de cantaria. Bom, a gente tem também o distrito de Lavras Novas. O distrito de Lavras Novas é muito conhecido porque as pessoas vão lá, né, fazer turismo de natureza, ou seja, vão para a cachoeira, né, vão ver, né, os elementos da natureza, vão fazer esse passeio mais turístico mesmo, mais de divertimento, de descanso. Então, né, esses, por exemplo, são dois distritos da cidade de Ouro Preto que são bastante famosos, né, Santa Rita de Ouro Preto e Lavras Novas. E aí nós temos, né, exemplos que podem ser dados, né, de vários municípios com distritos, mas a gente vai aqui continuar falando. Por exemplo, nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte algumas cidades que não têm zona rural, como por exemplo o município de Belo Horizonte, ele é totalmente urbano. E nós temos também municípios que não têm outro distrito ou municípios com distrito. Tá? Então, depende de onde você mora. Se você mora num distrito, se você mora no distrito sede, né? E aí você mora em zona rural, que você vai entender o seu posicionamento dentro desses lugares. Bom, continuando, ou seja, o município é um território geralmente composto por uma área rural e algumas áreas urbanizadas que chamamos de cidades. E aqui então a gente vê a diferença entre cidade e município. Tá? A cidade é apenas a área urbanizada. Já o conjunto área rural e área urbanizada compõem o município. Ok? Em alguns momentos da história, nós temos a emancipação de cidades. O que é uma cidade emancipada? O que é uma cidade emancipada? É a cidade que era distrito e se torna sede. Então, ela deixa de ser cidade e passa a ser município, ok? Como que isso acontece? Quando essa cidade, por algum motivo, né, quando essa cidade, por algum motivo, ela se torna independente, né, deixa então de ser subordinada a um distrito sede e passa a compor um novo município. Exemplo que a gente pode ter aqui, em 1995, em dezembro de 1995, o distrito de Confins, que pertencia à cidade de Lagoa Santa, né, ao município de Lagoa Santa, ele foi emancipado. Então, esse distrito,
né, ele vai se separar do distrito sede de Lagoa Santa e vai compor um novo município. Ao compor um novo município, é fundado esse município, vai ter que ter uma prefeitura, vai ter que ter, né, uma Câmara Municipal, vai ter que ter eleições para eleger um prefeito ou uma prefeita, eleição para poder, né, eleger os vereadores e vereadoras daquele município. E aí, então, né, quando a gente fala em cidades emancipadas, significa que em algum momento do passado, aquele local, aquela zona urbana, ela foi distrito e depois se torna sede de um município. Bom, aqui nós temos uma imagem de Ouro Preto, né, que foi a antiga capital do estado de Minas Gerais. Recordando a vocês, né, a gente já falou, né, sobre como que essa cidade, né, esse município, desculpa, ele é composto, né, por várias zonas urbanas, por várias cidades. Então aqui a gente tem uma foto, né, da cidade do distrito sede, né, da cidade sede, que é o que nós chamamos de Ouro Preto. Aqui a gente vê a praça central da cidade de Ouro Preto, né? Aí nós temos, né, a Praça Tiradentes, a Casa de Câmara e Cadeia, né, que hoje é o Museu da Inconfidência. Nós temos aqui, né, o antigo Palácio dos Governadores, que hoje é a sede da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Ouro Preto. Temos a igreja, né, de Nossa Senhora do Carmo. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, né, uma parte da sede do município de Ouro Preto. E aí a gente pode ver, né, que nesse link aqui, que depois vocês podem acessar, vocês vão para o site da Prefeitura de Ouro Preto e vai ver, né, os diversos distritos desse município. Tá? O distrito de Ouro Preto, o distrito de Miguel Burnier, o distrito de Glaura, né, o distrito de Santo Antônio do Leite e por aí vai. Né? São dezenas de áreas urbanas, né, dezenas de distritos que compõem o município de Ouro Preto. E aí a gente chega no momento de reflexão, né, da nossa presença no município, da nossa presença na cidade ou na zona rural que nós vivemos. Pensamos, né, o que faz, né, a nossa identificação com o local onde vivemos. Essa identificação do local onde vivemos faz com que a gente reflita, né, o que a gente gosta mais nesse local, o que a gente não gosta, o que pode melhorar dentro da cidade, né, ou da zona rural que nós vivemos. Então a gente pode pensar assim, quais são os locais que eu mais admiro onde eu moro? Quais são os locais onde eu moro que eu não gosto? Há locais onde eu moro, né, na minha cidade ou na minha zona rural, que eu mudaria? Vamos justificar o porquê? Né? Vamos pensar assim, né, eu gosto disso, eu quero mudar isso, e por que eu quero mudar isso? Então eu vou pegar aqui uma imagem da cidade de Belo Horizonte. Por quê? Porque é a cidade que eu vivo. Então, dentro da minha identificação, é onde eu sei, é onde eu vivo, é onde eu tenho referências do que eu gosto e do que eu não gosto. Quando eu peguei a imagem de Belo Horizonte, eu quis mostrar para vocês o que eu gosto aqui. Né? Eu gosto, por exemplo, da imagem da Serra do Curral. Né? Ver a Serra do Curral de diferentes pontos da cidade é uma coisa que eu gosto no meu município, na minha cidade. Então, né, é uma identificação, é uma relação que eu tenho afetiva com a minha cidade, é sempre ver quando eu estou caminhando pela cidade, quando eu estou dirigindo pela cidade, quando eu estou nos transportes coletivos, eu ver, né, ao longe a Serra do Curral, traz a sensação de casa, a sensação de residência, a sensação de pertencimento. Outra coisa que eu gosto aqui no município de Belo Horizonte é a questão de ter sido uma cidade planejada. E eu consigo ver isso quando, né, eu vejo aqui nessa imagem a Avenida Afonso Pena, que é o eixo central da cidade. Então, ao ver, né, a imagem da Afonso Pena, eu trago esse reconhecimento para mim de que eu pertenço a esse local, eu gosto desse local, é uma avenida arborizada, como a gente pode ver. Né? A gente vê também aqui
né, um pedaço, né, do Parque Municipal, que é uma área bastante arborizada na cidade. É uma coisa que eu gosto? Sim. Por que que eu gosto, né, desta imagem? Né, por que que eu gosto de ver essa região aqui da cidade de Belo Horizonte? Porque a gente consegue perceber que, apesar de ser uma cidade, né, tem uma preocupação com a arborização, né, com a qualidade do ar, com a qualidade, inclusive, da vida dos habitantes da cidade. Que aí vai vir uma coisa que eu não gosto. O que eu não gosto muito na cidade? Essa verticalização. Né? A gente tem muitos prédios e a gente sabe que muitos prédios, né, concentram calor, então deixa a cidade mais quente. E aí, então, né, é uma coisa que eu não gosto. Tem como mudar? Tem. Né? A gente não pode permitir mais, por exemplo, que se construa prédios, né? Derrube um prédio menor para fazer um maior, derrube uma casa para fazer um prédio, porque você concentra muita gente, muito concreto no mesmo lugar, e isso acaba, né, tendo consequências ambientais. Então, e você aí, na sua casa, o que você vai pensar então? O que eu gosto no meu município, o que eu gosto na minha cidade, o que eu gosto aqui onde eu moro, aqui na zona rural, o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de brincar, o que eu gosto de, né, como que eu me aproprio desse espaço. Porque isso é muito importante, né, para a gente ter essa relação de identificação, essa relação histórica com o espaço que nós temos. Tudo bem? Bom, então, pensando sobre isso aí, né, a gente vai, né, para a parte do que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos na aula de hoje o quê? Vimos que município é um espaço territorial composto de zona rural e zonas urbanas, pode ser uma ou mais de uma zona urbana. Tá? Nós vimos também, né, que a cidade, então, é uma zona urbana e vimos que o município ele é comandado pela prefeitura e pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal é responsável pela criação das leis, tá? E a prefeitura é responsável pela administração do município, ou seja, a aplicação das leis. A Câmara Municipal ela é, né, comandada pelos vereadores e pelas vereadoras, que são aquelas pessoas eleitas pela população de 4 em 4 anos, para poder criar as leis do município. E a prefeitura, responsável pela aplicação e pela execução dessas leis e pela administração do município, ela é comandada pelo prefeito ou pela prefeita, também eleito de 4 em 4 anos. E daí, então, a gente, né, finaliza a aula de hoje pensando, né, nessa questão do pertencimento. Pertenço a um município, que município que é, estou na cidade, né, e qual cidade eu estou na zona rural, qual zona rural estou, e aprendendo, né, como que eu vou nomeando os espaços históricos e geográficos aonde eu estou, ok? Então, por hoje é só, né? Lembrando vocês, meu nome é Fernando, nós vamos continuar aí, né, por várias outras aulas e até a próxima aula.